Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ridelson Tavares e é uma honra estar com vocês aqui hoje, Dia dos Professores. Não esqueça de mandar um abraço para essa pessoa que é tão importante na sua vida, que são os professores, tá certo? Não esqueçam, aquele que hoje, mesmo com essa pandemia, que está trabalhando virtualmente e presencialmente, está trabalhando mais do que antes, porque os esforços hoje em dia estão bem maiores, não é isso? Então hoje não esqueça de você mandar um abraço, dar os parabéns aos seus professores. É o mínimo que você pode fazer por essa pessoa que se dedica, que faz de tudo para que você possa evoluir. Com isso, eu gostaria de mandar um grande abraço para a minha escola, professor Nelson Chaves, para todos os professores de lá, que eu sei que lutam, que se esforçam para dar um ensino bom para os nossos alunos. Também para todos os professores do estado, todos os professores do Brasil, para toda essa classe que é tão lutadora e que trabalha e que só quer o bem dos seus alunos, tá certo? Gostaria de mandar um abraço para o grande Ranieri dos Oito Baixos. Ranieri, que é um talento pernambucano e que juntamente com seu filho Mr. Davidson e com o maestro Paulo Albuquerque, de Jardim Atlântico, fazem a banda Made in Brasil. Para vocês, Ranieri, que além de ser músico, professor, é gestor de escola, um grande abraço. Também para a minha gestora, professora Raquel, tá bem? Gostaria de mandar um abraço para a professora Edileuza e professora Ana Cláudia, lá da minha escola, que sempre aguardam o meu abraço. Também gostaria de mandar um abraço para Angelina e Francisco e seus filhos Gabriel e Renato. Angelina também é gestora de escola e professora da escola estadual. E com isso, ela dedica também a sua vida todinha dedicada ao ensino, justamente com sua irmã Fernanda, juntamente com Ana Cicalese. Para todo esse pessoal, um grande abraço. Também gostaria de mandar um abraço para Igor, Michele, Tarsila, que sempre ficam trocando ideias, e Daniela e Gideão, com seus filhos Nicolas, Nicole e Sofia, que não perdem uma aula de ciências minha. Muito obrigado pela sua participação. E se você tem dúvidas, não deixe de mandar suas dúvidas para que eu possa responder, tá certo? Hoje temos a participação aqui de Ana Macário, que está aí mandando as imagens para todos vocês, e com a grande Roberta. Roberta que sempre está aqui comigo, aqui embaixo, aqui, ó. Cadê? Aqui. Roberta, que está aqui sempre traduzindo para vocês, intérprete de Libras, tá certo? Então, o assunto da aula de hoje são radiações e suas aplicações na vida humana. Então vamos começar com uma pequena reflexão. A vida só dá asas para quem não tem medo de cair, tá certo? A vida só dá asas para quem não tem medo de cair, de se arriscar, de lutar, de estudar, de perseverar. Então não deixe de perseverar que você vai conseguir, tá bom? Basta que você não tenha medo de se arriscar. Arrisque-se. As radiações na vida humana. A radiação, você já sabe que ela é o quê? É um tipo de onda eletromagnética. São ondas que não precisa-se de um meio para que ela possa se locomover. Até mesmo no vácuo, as ondas eletromagnéticas elas conseguem se mover. Um exemplo são as ondas solares, que conseguem sair do Sol, atravessar todo o vácuo que existe até chegar na atmosfera da Terra e aquecer o planeta. A radiação ionizante é capaz de alterar o número de cargas de um átomo, mudando a forma como ele interage com os outros átomos. Como é que essa radiação ela vai afetar a formação do átomo? Porque ela vai conseguir alterar o número de elétrons que existem no átomo. Você sabe muito bem que um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Só que as cargas positivas, elas estão no núcleo, numa região mais protegida do átomo, enquanto que as cargas negativas, que são os elétrons, elas ficam ao redor do núcleo, que é a eletrosfera. Então, o que é que você acha? A radiação ela vai ser capaz de arrastar os elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles ficam mais susceptíveis, ficam mais fáceis de ser arrastados. Certo? Então, os elétrons eles ficam bem mais fácil para que eles sejam arrancados. E quando ele sai do átomo, ele faz com que aquele átomo se transforme em um íon. Certo?
Então, o que acontece? Ele fica com o número de elétrons alterados. Uns ganham, ficam eletronegativos, e os outros perdem elétrons. Aí ficam eletropositivos, tá certo? Porque quando ele perde elétrons, o número de cargas positivas fica maior. Então, ele fica eletropositivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica eletronegativo. Ou seja, o número de cargas negativas fica maior, certo? O que é que essa ionização ela pode causar no nosso corpo? Ela pode causar queimaduras na pele. Dentro do nosso corpo também. Vai depender de quê? Da quantidade da radiação sofrida. Então isso também pode ocorrer alterações genéticas. Por que alterações genéticas? Porque as radiações elas são capazes de alterar o núcleo da célula em que se é produzida proteínas. E você sabe muito bem que o seu corpo ele é comandado por proteínas. Proteínas também formam os hormônios. Os hormônios também são proteínas e gorduras. Mas quem produz esses hormônios são justamente as células produtoras. Então, quando a radiação ela afeta essas células produtoras, ela vai ser capaz de alterar o DNA daquela célula, com isso vai ser prejudicial à produção de proteínas, com isso vai causar doenças como até mesmo câncer de pele, tipos de cânceres também de sangue, e outros tipos de câncer também, tumores dentro do corpo humano e dos animais, certo? Um dos exemplos são as radiações produzidas pelo Sol, que são danos irreversíveis às células. Então você tem, no caso, as radiações que causaram esse inchaço todinho nessa criança, em que ela teve o quê? Um inchaço nas pernas, provavelmente porque afetou também ao sistema que faz toda a drenagem da linfa, que é o sistema linfático. Com isso houve um grande acúmulo de líquidos nas pernas, causando esse inchaço todinho, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei, há uma alteração do nosso corpo em que ela é produzida através dos efeitos de quê? Da produção de proteínas e dos hormônios. Então, quando há uma alteração, uma modificação das células, ocorre esse desequilíbrio. Com esse desequilíbrio, houve um inchaço, tá certo? As radiações são tipos de radiações eletromagnéticas, por exemplo. São as radiações que são produzidas por alguns aparelhos do nosso cotidiano, que podem ser ionizantes e não ionizantes. As radiações não ionizantes são aquelas que não modificam a estrutura do átomo. São aquelas que não arrancam os elétrons, que não alteram o número de elétrons. Então ele não vai transformar os átomos em íons. Porém, devido a um longo tempo de exposição, essa radiação ela pode causar problemas de saúde. Como exemplo, o uso excessivo de televisores, o uso excessivo de celular, de micro-ondas e rádio. Mas isso são estudos que ainda estão sendo feitos, tá certo? Por quê? Porque acredita-se que essas radiações elas vão fazer com que ela não vai conseguir arrancar os elétrons, mas ela vai fazer com que os átomos e as moléculas elas fiquem vibrando em maior velocidade, em maior número. Então, com essas alterações, vai haver um aquecimento do local. Então, você já percebeu assim que o uso de celular, às vezes, você percebe que fica mais quente a região da orelha. Micro-ondas, ninguém vai colocar um animal dentro do micro-ondas, né? Isso porque ele vai fazer com que as moléculas de água ficam aquecidas. E a televisão, você percebe que a televisão ela tem um tipo de radiação, lógico, muito pequena, muito menor, não faz mal nenhum você assistir televisão. Lógico, tudo dentro do conformidade. Ninguém vai passar o dia todinho dentro da televisão, até mesmo porque isso vai prejudicar a sua visão, tá certo? Porque essas radiações, elas fazem, queira ou não queira, ela aquece um pouco as células, há um aquecimento devido ao maior número de vibrações das moléculas que formam essas estruturas. Os efeitos biológicos das radiações não ionizantes são quais? São efeitos térmicos e efeitos não térmicos. Os efeitos térmicos eles vão causar o aquecimento das células e dos tecidos que compõem o corpo humano, a partir da absorção de energia eletromagnética pela água contida nessas estruturas. Então, o que é que vai acontecer? As moléculas de água, as moléculas dos átomos, elas vão ficar vibrando, com isso vai haver um aquecimento daquele local. Lógico,
o aquecimento vai ter que ser maior que 1 grau para que seja percebido, tá certo? Não pode ocorrer um aquecimento muito grande, porque se ocorrer um aquecimento muito grande, vão causar danos irreversíveis à célula. Já os efeitos não ionizantes, os efeitos térmicos, eles vão ocorrer através dessa absorção da radiação, que vai elevar a temperatura corpórea, certo? A temperatura do corpo humano, ela é mais ou menos 36 graus, tá? Com pequenas variações. Porém, dependendo do efeito da intensidade, o corpo não vai conseguir manter essa temperatura constante. Então, o nosso corpo, ela mantém essa temperatura de 36 graus. Por quê? Porque muito do nosso corpo, além da água, ela é formada por proteína. E quando você aquece demais o corpo, vai haver uma desnaturação dessas proteínas. O que é isso? Vai haver a modificação das formas daquela proteína. Com isso, basta você imaginar, ter como exemplo o ovo, que você quando coloca o ovo fervendo para cozir, que você corta o ovo, você vê que vai ficar o ovo duro, o ovo cozido. Então aquelas proteínas, elas modificaram a estrutura, tá certo? Como é que elas modificam a estrutura? Quando você aquece, você está dando energia às moléculas. Elas começam a vibrar. No que elas vibram, elas começam a se afastar. Então, com isso, houve uma alteração. Houve uma mudança na forma. Se ela tem um espaço comum e depois ela se afasta, houve uma alteração, houve uma mudança. Então, e muitas vezes, como no caso do ovo cozido, do ovo frito, você não tem como voltar atrás. Não tem como ele voltar ao estado inicial, tá certo? Dependendo da intensidade da radiação, o corpo ele não vai conseguir manter aquela temperatura de 36 graus. Ele vai haver uma alteração para mais 1 grau. Então ele vai aquecer mais do que 1 grau, então vai para 37, 37,5, tá certo? Por isso que é um grande perigo quando você tem uma infecção e que você tem uma febre de 39 graus. Então a partir daí as pessoas começam a ter problemas irreversíveis, alterações no sistema nervoso, alterações no seu organismo, nos seus órgãos. Por quê? Devido a esse aumento de temperatura, devido a justamente as proteínas elas sofrerem desnaturação, elas sofrerem perdem toda aquela estrutura dela inicial. Houve uma mudança da forma. E se você, por acaso, essas proteínas forem para o sistema nervoso, vai haver alterações e danos no sistema nervoso, irreversíveis às vezes. Então, por isso que quando a pessoa está com febre muito alta, tem que procurar imediatamente um médico, ou até mesmo para ele tentar baixar a temperatura, para que volte aos 36 graus. Certo? Nós temos o próprio equilíbrio orgânico do nosso corpo, ele mantém essa temperatura. Por exemplo, a água, para você aquecer a água, você tem que dar uma grande quantidade de energia. Então, o nosso corpo, como é formado por uma grande quantidade de água, ela não tem essa variação toda. Mas você percebe, quando você está no calor, você sua mais. Por que você sua mais? Você perde água para a pele, para que ela consiga absorver aquele calor da pele, e então ela baixa a temperatura. Então ela absorve aquele calor, aquela temperatura, aquela energia da sua pele, então ela evapora. E com isso ela faz com que ela mantenha sempre o seu corpo a 36 graus. Tá certo? É um equilíbrio de temperatura. Como eu falei no caso do ovo, o ovo cozido. Então, os efeitos térmicos vão ocasionar isso aí, mudança na estrutura, porque as moléculas, as proteínas, elas vão se desnaturar, elas vão perder todo o formato dela, tá certo? Um outro exemplo também que ocorre é com o cristalino. Nos países como o Brasil, é grande o número de pessoas com catarata, não é isso? Então você sempre vê pessoas com catarata, principalmente se você for para o sertão. Por quê? São pessoas que ficam muito expostas ao calor, à radiação solar, eletromagnética. Com isso vai ocorrer o quê? Mudança na estrutura das proteínas que formam o cristalino, que é justamente uma película, que é como se fosse uma lente que temos dentro do olho. E com essa mudança ela fica opaca, e com isso, com o tempo, ela precisa ser trocada, porque você não consegue enxergar através daquele cristalino.
certo? O cristalino é composto por proteína similar da clara do ovo, a albumina. Quando um ovo é cozido, essa albumina, que é transparente, fica opaca, com aspecto leitoso. Então, como o nosso cristalino do olho tem albumina, que é a mesma proteína que se tem no ovo, então, que é muito semelhante à proteína do ovo, então essa albumina, ela vai ocorrer essa mudança. Então, a clara do ovo, que é transparente, quando você cozinha ela, ela fica branca, ela fica opaca. E com o tempo, essa lente que temos dentro do olho, ela vai ficando opaca, então você não consegue enxergar. Então, os defeitos de das visões, a gente consegue a partir dos 40, 50 anos, você já consegue ter essa dificuldade. Por quê? Devido ao nosso clima ser quente, uma grande radiação do sol, nós recebemos uma grande quantidade, porque estamos onde? Próximo ao Equador, que é a região mais iluminada da Terra. Como nós estamos nessa região que é bastante iluminada, nós recebemos essa radiação ultravioleta forte demais. Com isso há esse efeito. Olha aí, você tem aí uma visão, uma fotografia de uma pessoa que está com catarata, não é isso? Você verifica que dá para você enxergar esse cristalino que tem dentro do olho mais opaco. Então, uma pessoa que tem catarata, ela não consegue enxergar direito. Então, para isso, é necessário fazer uma cirurgia para seja retirado esse cristalino e coloca assim um cristalino que vai ser de uma matéria mais gelatinosa ou então vítrea, feito um vidrozinho. Isso. Então, vai depender do que o médico vai solicitar para a pessoa, tá certo? Então, aí a pessoa consegue enxergar e voltar ao normal. Com o cristalino que ocorre similar, o resultado você vai vendo que com essa mudança você vai enxergando embaçado, tá certo? Você tem aí também cataratas no olho humano, você tem em caso de um exame, e você também tem em animais. Os animais, como são seres vivos, que têm um cristalino com a mesma proteína que a albumina, então você também vai ter essa alteração, você vai ter essa mudança. Os animais também, coitados, eles também sofrem desse problema. Continuando agora com os efeitos não térmicos, que são causados pelas emissões eletromagnéticas de grande intensidade, que vai afetar o interior, que ocasiona, além do efeito térmico, um efeito mais localizado, mais interno. Os estudos apontam que os usos de aparelhos de telecomunicação como possíveis causadores de interferências no sistema imunológico e sistema nervoso e cardiovascular. Então, o uso excessivo de aparelhos de telecomunicações, como por exemplo, telefones sem fio, telefones celulares, eles vão ocasionar efeitos no sistema imunológico e efeitos também no sistema nervoso. Tem pessoas que têm marca-passo, por exemplo, que não é aconselhado usar telefone celular. Por quê? Porque o efeito das ondas eletromagnéticas eles vão danificar o funcionamento do marca-passo. E você sabe também que o coração ele é bombardeado, ele trabalha através de quê? De eletroatividade, através de ondas elétricas produzidas pelos neurônios, pelo sistema nervoso. Então essas ondas elétricas fazem com que o coração ele tenha uma sintonia, uma sincronia no batimento. E quando você utiliza alguns aparelhos celulares, você vai haver uma alteração, vai haver o quê? Uma diferença naquele movimento do coração, tá certo? Então pessoas que têm problema de coração devem-se evitar o uso de aparelhos que sejam de telecomunicação, tá certo? Como, por exemplo, no caso dos celulares. Porque o uso também de aparelho de telecomunicações, eles vão alterar os íons das membranas plasmáticas. Por quê? Você sabe também que os transportes que ocorrem dentro da célula é através de quê? Cargas elétricas. Então essas cargas elétricas elas vão sofrer alterações devido ao uso de cargas eletromagnéticas. Com isso vai atrapalhar todo o funcionamento das células, principalmente das células nervosas, que elas que levam os impulsos nervosos para que o coração possa bater, para que o sistema nervoso possa trabalhar. Então, com essa alteração, ou seja, é produzido como se fosse íons. Então é retirado os íons das células e com isso vai fazer com que elas trabalhem de forma deficitária.
não podendo trabalhar de forma correta, de forma direita, tá certo? Como eu falei também e adiantei, no caso da síntese do DNA, que ocorre na produção das proteínas. Como há uma alteração desses íons, o DNA ele não vai conseguir trabalhar direito, ele não vai conseguir produzir proteínas necessárias para o funcionamento do nosso corpo de maneira correta. O sistema imunológico ele é afetado também pela exposição dos raios ultravioletas tipo B, tá certo? Emitidos pelo Sol, que penetram na pele. Porque os raios ultravioleta UVB, eles vão ser, no caso, eles são mais agressivos, porque eles têm uma maior potência de penetração dentro da pele. Então eles têm um poder maior de causar danos. Por isso que a gente não é recomendado pelos dermatologistas, pelos médicos, você se expor ao sol das 10 horas até as 3 horas da tarde. Por quê? Porque o índice UVB é muito alto, tá certo? Então, com isso, há o enfraquecimento do sistema de defesa do nosso corpo, que no caso vai ocorrer alterações, com isso, o câncer de pele, que também vai debilitar o nosso sistema de defesa, causando infecções, doenças infecciosas. Por que também isso aí? Quando você vai ao sol, há uma alteração de temperatura. Com essa alteração de temperatura, as defesas do nosso corpo, que também são formadas por proteína, que também tem proteínas na sua composição, elas sofrem esse efeito de mudança de temperatura. Temperatura muito alta, ela vai fazer com que o sistema nervoso e o sistema de defesa, ele não funcione direito, tá certo? O seu sistema endócrino e o sistema de defesa não vai funcionar direito. Por quê? Porque todos os hormônios vão sofrer alterações com esse aumento de temperatura. Tá certo? Você tem aí no caso, ó, o VA e o VB, tá certo? O VA ele vai causar danos na sua pele e o VB também. Vão ser produzidos não só rugas, como também uma baixa no sistema de defesa do seu corpo. Não só rugas vai produzir nem envelhecimento da pele. Os raios UVB, eles também vão produzir problemas de saúde mais sérios. Como eu falei, no caso do seu sistema nervoso e seu sistema de defesa, eles vão ser afetados. E com isso, quando o sistema de defesa ele não consegue corrigir os erros que ocorrem, aumenta o número de cânceres. Por quê? Porque vai haver esse desequilíbrio. O nosso sistema de defesa, ele é quem é responsável na correção dos danos que são causados pelos raios ultravioleta e UVB. Então, como ele é afetado, ele não consegue trabalhar direito, algum defeito vai faltar, ele vai passar em branco, ele não vai conseguir defender, ele não vai conseguir corrigir. E essa não correção daqueles defeitos vai fazer com que sejam ocasionados os cânceres, principalmente câncer de pele. Então, gostaria de falar para vocês que o caso do câncer, que é produzido também por esse abaixa do sistema de defesa do nosso corpo, tá certo? E gostaria de ficar por aqui e agradecer mais uma vez a sua presença. E mais outra vez desejar a todos os professores meus parabéns e que vamos continuar a nossa luta em prol de todos vocês, tá certo? E até a próxima aula, na próxima semana. Um grande abraço e tudo de bom a todos.